E aí, jovens, tranquilos? Depois de muito tempo, voltamos hoje a fazer mais vídeos da série de desafios do Bcrowd. Tô um pouco enferrujado também, então talvez a gente tenha um pouco de dificuldade, mas a gente nunca esquece, né? Como andar de bicicleta, beleza? Hoje eu vou tentar fazer esses três exercícios: tabuada, sequência IJ1 e sequência IJ3. Esses dois eles não são iguais, mas são meio parecidos, beleza? E esse aqui também segue um pouco da lógica de repetição, tranquilo? Então vamos começar por esse aqui. Eu já fiz eles há muito tempo, igual todos os outros, então, mas eu não ensaiei, não fiz nada, não pensei em nada ainda pra gente fazer. Vamos fazer aqui ao vivo, beleza? Então, tabuada 1078, ele pede pra gente ler um valor inteiro de 2 a 1000 e mostrar a tabuada de n, né? O valor inteiro n, de 2 a 1000, e mostrar a tabuada de n. Ou seja, 1 vezes n igual a n, 2 vezes n igual a 2n, até 10 vezes n igual a 10n, beleza? A entrada, então, é um valor inteiro n, de 2 a 1000, e a saída é a tabuada inteira desse número. Tranquilo? A gente precisa da entrada, então, né? A gente vai pegar aqui o nosso número, é igual a int input, beleza? E a gente precisa fazer um for só para imprimir a tabuada dele, beleza? E como que a gente faz isso? Bom, como a gente já viu nas últimas aulas, né? A gente vai usar o for i em range. Aí que a gente pode fazer de várias maneiras. A gente pode fazer ele em range 10, né? E como a gente quer imprimir cada cada tabuada dele, a gente pode, por exemplo, printar o nosso F aqui e que a gente colocar, por exemplo, i mais 1, entendeu? I mais 1 vezes, aqui vai o nosso número, igual a i mais 1 vezes número, beleza? Por quê? Porque o in range, esse for in range de 0 a 10, o que ele vai fazer? Ele vai contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, beleza? Então a gente tem que somar esse i aqui mais 1 para a gente ter o quê? Para a gente ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então se a gente somar esses i's aqui com 1, a gente vai ter esses números de baixo, beleza? Que é o que a gente realmente precisa. Ah, mas e se eu quiser fazer de outro jeito? Se eu quiser fazer direto esses aqui, tem como? Tem como? Como que a gente faz? A gente só coloca aqui, ao invés de for i in range, vou fazer aqui em outra linha. For i in range 1, começando do 1 até o 11, porque ele vai parar 1 antes, né? Então, do 1 até o 11, a gente vai fazer a mesma coisa, só que aqui é string, ao invés de pôr i mais 1 que a gente colocou ali, a gente põe só i, beleza? I vezes número é igual a i vezes número, só isso, beleza? A gente pode imprimir, a gente pode colocar aqui um espaço aqui só pra gente ver os dois, e a gente vê que os dois dão certo, beleza? Vamos colocar aqui, sei lá, 10. A gente consegue ver que esse deu certo e esse também deu certo, beleza? Tabuada de 10 aqui, tranquilo? Os dois dão certo. Então, você pode fazer desse jeito ou desse jeito, do jeito que preferir, beleza? E é um exercício bem
tranquilo, né? Vamos tirar esse espaço aqui. Daí você faz do jeito que preferir. Assim fica mais direto, assim fica menos direto, né? Com esse mais um. Mas às vezes a gente precisa se forçar a usar assim, porque nem sempre a gente vai ter eles bonitinhos assim, né? Nem sempre a gente vai conseguir. Mas então vamos usar essa maneira mais fácil, já que o exercício é bem tranquilo. Beleza? Vamos enviar isso aqui. Python 3.11. Enviar. Beleza. Deu de primeira. Vamos então para for the next one. Beleza? Excluir aqui. Beleza. Esse sequência de J, pelo que eu vi aqui, a gente tem que imprimir uma sequência, né, de I e J que obedeça a certos padrões. Então a gente tem que entender o padrão que ele quer e programar esse padrão em um loop. Beleza? Mas vamos ler ele aqui. Você deve fazer um programa que... Esse é o 1095, sequência de J1, beleza? Você deve fazer um programa que apresente a sequência conforme o exemplo abaixo. Não há nenhuma entrada neste problema. Imprima a sequência conforme exemplo abaixo. Então, assim, a gente só precisa fazer uma lógica que imprima essa sequência, beleza? Aqui a gente pode fazer tanto com for, tanto com while, mas aqui eu acho que o while ele é melhor, um pouco melhor de a gente usar, beleza? Porque a gente tem mais liberdade com while. Então, vamos lá. Então a gente precisa imprimir essa sequência. O I1, J60, I4, J55 e 7, J50. A gente precisa pegar os padrões dessa sequência e imprimir elas até o I, que a gente não sabe onde o I vai estar, e o J, que a gente vai chegar em 0, beleza? Então a gente põe o nosso I igual a 1, o nosso J igual a 60, que é onde começa o nosso padrão, né? E daí, no final, a gente só tem o J. Então a gente vai usar o J como o nosso ponto de parada, beleza? Como nossa condição de parada do while. Então, while J é menor que 60. Quer dizer, while J é diferente. Na verdade, deixa eu pensar um pouco. While J maior ou igual a 0, beleza? Porque enquanto o J for maior ou igual a 0, eu vou imprimir. Quando ele for menor que 0, eu paro e não imprimo mais nada. É isso mesmo. Beleza? Então vamos lá. O que eu preciso imprimir? Eu preciso imprimir isso aqui. I maiúsculo igual meu I, J maiúsculo igual ao meu J. Beleza? Então vai ficar assim. Print fstring I maiúsculo igual ao meu I e J maiúsculo igual ao meu J. Beleza? Ah, mas se eu fizer isso, ele vai entrar num loop infinito. Por quê? Porque eu não estou diminuindo o J, que é a nossa variável de controle aqui, né? Então eu preciso diminuir o meu J. Aqui a gente vê que ele diminui de 5 em 5, né? 60, 55, 50, 45, 40, 35. Então o nosso J a gente vai diminuir de 5 em 5. Então a cada iteração a gente vai diminuir 5 do meu J. E o meu I, o que ele faz com o meu I? A gente vê aqui que ele vai de 1 a 4, depois de 4 a 7. Que a gente vê o padrão aqui, que ele está aumentando de 3 em 3. Então, por exemplo, 1 mais 3, 4, 4 mais 3, 7, entendeu? Então eu vejo que ele está aumentando o meu I aqui de 3 em 3. Então a gente vai somar
de 3 em 3. Beleza? Então, eu acho que é isso. O nosso código aqui, eu não sei quando que a gente vai chegar aqui, mas vamos ver. Aqui. I1 J60, I4 J55, I7 J50, até I37 e J0. O J diminuindo de 5 em 5 e o I aumentando de 3 em 3. Beleza? Então, é basicamente isso o código. Vamos copiar, colar aqui. Fica em C, porque geralmente eu faço as coisas mais em C aqui. C++, né? Então, deu certo, de boa. É bem tranquilo esse exercício. Só você pegar os padrões e entender tudo que ele está fazendo ali que fica bem tranquilo. Beleza? Vamos para o 1097, beleza? Essa é a sequência J3, que é a mesma coisa do outro. Eu vou inclusive deixar esse esqueleto aqui. E eu acho que a gente consegue só mudar algumas coisas, beleza? Ou não, né? Vamos ver. Você deve fazer um programa que apresente a sequência conforme o exemplo abaixo. Não há nenhuma entrada e imprima a sequência conforme o exemplo abaixo. Então essa aqui já é um pouquinho talvez mais complicada, né? Como a gente pode ver que já tem vários números aqui adoidado. Então a gente precisa achar um padrão igual a outra para esses números, beleza? E como que a gente vai achar esses padrões? Vamos lá. Bom, aqui a gente tem I igual a 1, 3 vezes, I começando em 1, J começando em 7, e aqui 6, J7, 6, 5. Aqui a gente tem igual a 3, J9, 8, 7, até o I igual a 9, e J15, 14 e 13. Então isso aqui já não vai servir pra gente. A gente pode apagar. Beleza? Por quê? Porque esse padrão é um pouquinho mais complicado, beleza? Mas a gente consegue pegar ele tranquilo. A gente pode ver aqui que eu vou fazer do jeito mais fácil, tem vários jeitos de fazer isso, de pegar esse padrão aqui, mas eu vou pegar do jeito mais fácil, que é simplesmente a gente vai a cada 3 a gente vai ter que ter 2 loops, eu acho, um dentro do outro. É isso? Deixa eu ver. É isso, a gente precisa de 2 loops, um pro I e um pro J, entendeu? Então esse vai ser o primeiro exercício, eu acho, que a gente faz um loop dentro do outro. Quando é que a gente usa um loop dentro do outro? Quando a gente quer iterar uma coisa dentro de outra coisa. Então, para vários uns, para vários i's, por exemplo, igual a 1, igual a 3, igual a 6, aqui de 2 em 2, né? Então 5, 5, 7 e 9. Para todos esses i's, eu quero iterar 3 j's. Você vê que eu tenho 3 i's iguais para 3 j's diferentes. Então eu preciso de um i igual e um j diferente, beleza? Então aqui a gente já começa com o nosso i igual a 1 e o nosso j igual a 7, beleza? Como ele começou aqui. E da gente, como a gente tem 3 loops, a gente faria com while, deixa eu ver. Vamos fazer com for, com dois for. Deixa eu ver. Acho que dá pra fazer com 2 for. Com for fica melhor um pouco. O nosso primeiro for, que é o de fora, é o do i. Por quê? Porque o i varia menos, beleza? Então o nosso for de fora vai variar de 1 a 9, de 2 em 2.
Como que a gente faz isso? For in range 1 a 9, né? Na verdade, a 10, porque a gente quer que o 9 entre, de 2 a 2, beleza? Esse é o nosso primeiro for. E o que a gente faz aqui dentro? A gente põe outro for, beleza? O que é esse outro for? Esse outro for vai ser um for j. Não, mas a gente não pode usar i aqui. Vamos usar... Como aqui a gente pode usar isso aqui, ó. A gente pode usar underline. Será que a gente pode usar 2 underlines? Vamos ver se dá certo. Que a gente usa underline quando a gente não quer colocar nenhuma variável, entendeu? Daí ele simplesmente faz um for. Eu não sei se a gente consegue usar 2, assim, um dentro do outro. Mas vamos ver. Vamos descobrir. Beleza. E aqui eu faço um for, underline, em range, simplesmente de 3. Eu faço 3 repetições apenas, beleza? Na verdade, nesse de fora, a gente pode colocar o nosso i, tira o nosso i daqui, e a gente só controla o set, beleza? Isso a gente pode fazer de várias maneiras, como eu disse. A gente pode deixar o i aqui, controlar com i, ou controlar isso aqui com o tanto de repetições que a gente quer. A gente pode fazer de várias maneiras. Só que a gente vai fazer um loop de cada jeito, beleza? Talvez seja um pouco complexo, mas às vezes se a gente forçar um pouquinho a gente consegue entender, beleza? Então esse primeiro loop a gente vai fazer de 1 a 10, de 1 a 9, né? Mas aqui a gente põe 10, de 2 a 2, que é a nossa sequência de i. Então a gente põe o nosso i aqui, beleza? Para contar de 1, 3, 5, 7 e 9, beleza? E aqui a gente faz um for, underline, em range. Quando a gente não quer pôr nada, a gente põe underline. Em range 3, por quê? Porque eu vou contar 3 vezes, que são esses 3 aqui, beleza? E aí, nesses 3 vezes, o que eu faço? Aqui dentro, a gente vai printar, então, o que ele pede ali, né? Fstring, que é o i maiúsculo igual a i, beleza? Aqui o j maiúsculo igual a j igual a j, beleza? Porque o nosso j começa aqui em 7. O primeiro vai ser em 7. Vamos excluir isso aqui. O primeiro vai ser em 7, beleza? Então tá ok. E aí, a cada iteração desse for de dentro, a gente vai somar um ao j, beleza? E como que a gente faz isso? Simplesmente assim, que é minúsculo, né? Mais igual a 1. Não, na verdade é menos igual a 1. Por quê? Porque aqui é 7, depois é 6, depois é 5, beleza? Então a gente vai printar ele aqui. E a cada iteração desse for, então a gente tem que pôr esse j-1 dentro desse for, que está identado aqui, né? Diminuindo 1 do j a cada iteração, beleza? Então, beleza. Por enquanto tá ok, ele vai imprimir correto. Só que se a gente dá o play aqui, a gente vê, ó, o i tá certo, e 1, 3, 5, 7, até o 9, tá correto. Só que o nosso 7, o nosso j aqui, ó, ele começa em 7 e só diminui. Ele só vai diminuindo, entendeu? 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 5, até o menos 7. Beleza? Ele só diminui. O que a gente tem que fazer? Tá vendo que aqui a gente começa em 7, né? Aqui a gente chega em 5, beleza? Só que aqui a gente começa de novo, na nossa próxima iteração do i, a gente começa em 9. Então a gente pode pegar, por exemplo, que
o meu primeiro da próxima iteração do i vai ser igual ao último da minha última iteração do i mais 4, por exemplo. Aqui a gente não tem parâmetro para saber se isso continua, né? Mas vamos pegar e vamos testar, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 5 aqui do final, vai somar 4 nele, esse j, transformar ele em 9, depois 9, 8, 7. Transformar esse 7 depois em 11, né? 7 mais 4, 11. E fazer isso de novo, beleza? Beleza, e como que a gente faz isso? A gente precisa fazer isso fora desse fora aqui, entendeu? Que é dentro desse for do i, porque a cada iteração de i eu aumento esse 4, que eu quero aumentar depois de cada iteração. Então isso aqui, ó, é uma iteração de i, beleza? E isso aqui é outra. Então depois dessa, eu quero aumentar 4 aqui no meu j. Depois dessa, eu quero aumentar 4 aqui no meu j. Então eu tenho que colocar ela aqui fora, beleza? Então aqui fica j mais igual a 4, beleza? Vamos ver se deu certo então. Deixa eu ver. Por que que ele tá... Ah, entendi. Entendi. O que que acontece? Porque aqui, ó, a gente pegou 7, 6, 5, né? E a gente quer que a gente soma o 4, esse 5, para ele virar um 9. Só que o que que acontece? Esse j aqui, esse j menos j menos igual a 1, tá aqui depois do meu print. Então, quando eu imprimo isso aqui, esse 5, ele diminui 1, vira 4, e depois eu somo 4. 4 mais 4 é 8, entendeu? Então, o que a gente poderia fazer? A gente poderia contornar isso de vários jeitos, beleza? Mas o jeito mais direto é a gente fazer o quê? É a gente, ao invés de somar 4 aqui, é a gente considerar que ele está tirando 1 a mais depois do meu print aqui, e a gente colocar um 5 aqui, beleza? Então esse é o jeito mais tranquilo, eu acho, desse jeito que a gente achou de a gente fazer dar certo, beleza? Vamos passar de novo. Beleza. Agora a gente tem o i 111, 333, 555, 777, 999 e que a gente tem o 765, 765, o j 987, aí essa parte aqui que a gente não tem, né? Mas aqui no final ele confirma que tá certo. Então aqui a gente tem 15, 14 e 13, beleza? Então provavelmente vai estar certo. Vamos mandar aqui para ver se está correto. E sim, não tem muita, às vezes a gente tem um problema que às vezes tem maneiras mais intuitivas de fazer ele, tem. E a gente tem que sempre procurar as maneiras mais intuitivas de fazer. Só que alguns problemas também a gente pode resolver de outros jeitos e usar outras maneiras de resolver, beleza? Igual esse aqui, por exemplo. O que que talvez eu faria diferente nele? Para ficar mais, assim, mais intuitivo, né? De fazer. Eu poderia, por exemplo, para ficar esses dois for aqui com o mesmo, com a mesma pegada, né? Digamos assim. Eu colocaria aqui sei lá, um início j é igual a 7, beleza?
E daí eu faria aqui esse for j em range início j a início j menos 4 ou menos 3 menos 4 e de menos 1 a menos 1. Então eu diminuiria ele, beleza? E daí eu posso tirar esse daqui. E daí aqui eu mudaria o meu início. Eu tô fazendo bem rápido mesmo, só para vocês terem uma noção de como eu faria, entendeu? Para eles ficarem o meu i aqui, o meu i variando aqui e o meu j variando aqui. Eu teria que ter essas variáveis de controle para eu saber de onde começar e de onde parar. Então aqui eu teria o meu início j, que é o 7, né? Eu posso ir mais longe ainda para padronizar isso e colocar o meu início 1, meu início i, que é igual a 1, início final i igual a 9, por exemplo. E daí eu faria como? Como o meu i ele aumenta, né? Então aqui eu colocaria início i, final i mais 1, de 2 em 2, de 2 em 2, isso mesmo. E o meu for j em range, eu colocaria início j até início j. Por que eu colocaria até início j menos 4 e não é menos 3? Sendo que aqui ele pede 3, quer dizer, 2 a menos, né? Não, ele pede 2 a menos, então eu colocaria menos 3 aqui. Por quê? Porque imprimiria, na primeira iteração, imprimiria, na primeira da primeira iteração, eu imprimiria o meu início j, que é igual a 7. Na segunda, eu imprimiria o 6. E na terceira, eu imprimiria o 5, né? Então, eu preciso, por exemplo, se eu colocasse 2 aqui, porque 7 menos 5 é 2, né? Se eu colocasse o 2 aqui, ele ia imprimir o meu 7 e o meu 6 só. Por quê? Porque quando essa condição de parada chegasse no início menos 2, ele sairia e não imprimiria o 5, beleza? Então ele imprimiria só esses dois. Assim como aqui eu tenho que colocar mais um, eu tenho que colocar um para frente. Aqui eu tenho que colocar, como eu estou fazendo menos, né? Como eu estou fazendo de menos 1 em menos 1, eu tenho que colocar um para trás. Então aqui é menos 3, beleza? Talvez esteja ficando até um pouco mais confuso, mas beleza. É só para terem uma ideia de que a gente poderia fazer, padronizar esses for aqui, para eles ficarem no formato mais padronizado, beleza? Só que talvez até confunda um pouco mais. E então eu teria esse for aqui do meu j, de início j, a início j menos 3, de menos 1 a menos 1. E o meu início j, eu faria tipo assim, eu teria que somar ele, né? Somar esses 4 aqui. Então, eu acho que eu consigo colocar só os 4 aqui, direto. A gente não tem aquele problema dele diminuir, porque ele não está diminuindo, né? Mas outra coisa, um problema aqui, não são, por que não são 4? Porque o meu início J, ele não vai mudar, entendeu? Ele não vai mudar aqui, eu não estou mudando o meu início J. Então, eu não tenho que pegar esse 5 e somar com 4. Eu tenho que pegar esse 7 e somar com 9, beleza? Ah, mas aí pode ser que mude. Não, não vai mudar por quê? Porque ele está sempre diminuindo de 1 em 1, beleza? Então, se a gente pegar que ele diminui 1 aqui, diminui 2 aqui do 7, a gente pode, ao invés de somar 4 aqui, a gente pode somar só 2, por exemplo. Só 2 a partir do 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 2,
13, entendeu? Então aqui a gente põe só um 2, beleza? E aqui vai dar a mesma coisa. 765, 987, no final I é igual a 9, J é igual a 15, 14, 13. Então assim, a gente pode fazer de várias maneiras, beleza? Algumas são um pouco mais intuitivas, isso aqui eu não sei se foi tão intuitivo para vocês. Não sei se vocês têm talvez essa capacidade de ver vários for de várias maneiras diferentes, ou vários for de várias maneiras iguais, com algumas variáveis de controle numa lógica diferente, não sei, beleza? Mas escolha uma forma e aprendam as duas fórmulas também, para você cada vez melhorando, né? Mas a aula de hoje foi isso. Eu não vou enviar isso aqui, mas provavelmente está certo. Se quiserem fazer assim, podem fazer sem problema. Tentem enviar também e vejam se está certo, beleza? No mais é isso. Muito obrigado. De volta aos nossos exercícios e desafios e não desistam que a gente está chegando nos desafios bem legais. Depois dessa parte de repetição a gente vai ver vetores. E aqui já tem uns e aqui é que separa os homens dos meninos, né? Esses dois fors aqui. Que a gente consegue trabalhar com matriz, a gente consegue trabalhar com vetores diferentes e iterar vetores de formas diferentes. Beleza? Então, é isso aí. Valeu!